Ora, muito bom dia a todos, sejam bem-vindos à abertura do mercado europeu. Esta manhã aqui com um sentimento mais positivo e mais forte do que o início da sessão de ontem. Temos aqui o índice alemão, o CAC e também o Eurostoxx, ambos a serem negociados aqui em terreno positivo e a registarem alguns ganhos no início então desta manhã. Em termos de calendário económico, hoje volta a ser um dia em que não há assim muitos dados e não há dados relevantes. Da parte da manhã tivemos dados sobre o PIB na Alemanha. Os dados acabaram por ser em linha com aquilo que se esperava, ainda assim não foram dados muito bons. Se olharmos aqui para o crescimento da economia alemã no segundo trimestre, vemos que voltou a contrair, depois de no primeiro trimestre ter crescido apenas 0,2%. Em termos homólogos, houve uma melhoria, portanto passou de menos 0,8 para 0,3. Portanto, houve aqui em termos homólogos uma melhoria significativa. Ainda assim, vemos claramente que a economia alemã está muito fraca. Também às 7 da manhã tivemos aqui o índice de confiança dos consumidores, novamente a ficar abaixo e em níveis bastante baixos, de modo geral, o que reflete claramente aqui esta mudança em torno da economia e também é reflexo daquilo que foram as políticas mais restritivas por parte do BCE e que permanecem, apesar de estarmos a caminhar para uma mudança. Ainda durante a sessão de hoje vamos ter vendas a retalho no Reino Unido, vamos depois ter aqui alguns dados da Standard & Poor's, também dados sobre o imobiliário e dados regionais da atividade económica, por exemplo aqui de Richmond, onde poderá aqui ser interessante, mas com muito pouco impacto nos mercados. Aqui, entre todos os dados que serão conhecidos, possivelmente os dados do Conference Board, portanto, sobre a confiança entre os consumidores, poderá ser aqui o mais relevante. Ainda assim, este é um dado que já há muito tempo que foi substituído pelos dados da Universidade de Michigan, que costuma sair à sexta-feira, e que, portanto, acabou por perder um bocado o protagonismo, até porque é um indicador já muito antigo e não é tão coerente como os dados, por exemplo, da Universidade de Michigan. Também hoje vamos ter aqui comentários do chairman do Bundesbank, portanto o Banco Central Alemão, que podem aqui ser interessantes e até a certo ponto pode mexer também com as bolsas e o próprio euro. Amanhã as coisas já começam a ficar muito mais interessantes, apesar do calendário económico não estar assim muito atrativo, mas amanhã temos os resultados da Nvidia após o fecho do mercado e certamente que vai influenciar também aqui todo o sentimento à volta das diversas classes de ativos. Vamos ter também algumas declarações de membros da FOMC, portanto pode ser aqui também interessante e daqui para a frente as coisas começam então a ficar muito mais interessantes. Ora, a volatilidade dos mercados continua a diminuir e continua aqui a apoiar as subidas. Ontem foi uma sessão onde não se viu assim grandes movimentações. Começamos a ver alguns sinais de abrandamento das fortes tendências que têm registrado as últimas 2 semanas. O caso do EURUSD ontem fechou mesmo em terreno negativo, mas portanto continua muito forte, apesar de poder aqui consolidar um pouco. Também o índice do dólar terminou a sessão em alta aqui e também aqui a reagir conforme aquilo que esperávamos inicialmente. Portanto, aqui o preço a respeitar e a rejeitar pelo menos a curto prazo a zona de suporte. Depois nos índices norte-americanos tivemos o Nasdaq com uma ação um bocado mais fraca, ainda assim nada grave, tivemos somente aqui o índice a cair um pouco, mas num ponto de vista também mais macro, vemos que continua aqui com muita força para continuar a recuperar. Os futuros neste momento também estão aqui a tentar recuperar um bocadinho, isto também pode estar associado com o facto dos investidores estarem a reduzir um pouco de a exposição aos ativos de risco, uma vez que temos aqui, portanto, os resultados da Nvidia a aproximarem-se já amanhã. O S&P também registrou uma sessão muito semelhante ao Nasdaq, embora o Nasdaq tenha caído um bocado mais, e o Dow Jones acabou por ter uma sessão muito melhor, portanto aqui com muito mais força, ao contrário do S&P ou do Nasdaq. A STNote continua aqui a recuperar, mas a um ritmo muito lento.
E olhando para os metais, também aqui a lateralizarem um pouco mais. Portanto, vemos aqui claramente um abrandamento de algumas tendências, mas também por via da falta de dados e de triggers para o mercado. O petróleo, que ontem começou a sessão a disparar, hoje está a corrigir um pouco, está a ser negociado numa zona técnica que por acaso até é interessante, e pode aqui, ainda assim, tornar-se bastante volátil, uma vez que continuamos com um grande impasse no Médio Oriente. As tensões diminuíram, aparentemente, e isto está a levar também com que haja aqui algum alívio nos preços do petróleo e, eventualmente, até pode levar o preço do petróleo a corrigir o excesso de reação que teve após os ganhos de segunda-feira, ontem. Portanto, aqui em jeito de conclusão, como podemos ver, não temos assim grandes variações no mercado, ainda assim, à medida que nos aproximamos do meio da semana, começamos a ver aqui alguns eventos que podem certamente trazer mais volatilidade e são esses eventos que devemos aqui estar atentos. Portanto, vamos ver como é que será esta sessão e amanhã será certamente ainda mais volátil do que a sessão de hoje. Da minha parte é tudo, resta-me desejar-vos continuação de uma boa semana e bons negócios a todos.